Atos capítulo 16, a partir do verso 16, diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes as prisões, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Como eu disse hoje pela manhã, nós abordamos esse mesmo texto, olhando para os milagres, para as conversões, para a libertação, seja o poder do Evangelho na conversão de Lídia, na libertação da jovem possessa e na conversão do carcereiro depois daquele fenômeno do terremoto. As nossas lentes ficaram fixadas no poder do Evangelho manifestado nessas vidas. Com o seguinte tema: passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus os conduziu para aquele momento. Agora nós vamos voltar os nossos olhos para os missionários, que foi algo que nós não vimos pela manhã. Aí, em questão aqui, Paulo e Silas, olhar para aqueles que deram suas vidas para que nascesse uma igreja, a igreja de Filipos, para que
pelo sofrimento que eles tiveram, o evangelho pudesse prosperar naquele lugar. E o que nós podemos ver olhando para Paulo e Silas é o poder sustentador do evangelho. O que nos mantém de pé diante das tribulações, das lutas e das dificuldades é saber em quem nós cremos. É saber em quem nós estamos servindo. É saber que nós estamos no caminho correto. De que ainda que hajam obstáculos, dificuldades, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E toda barreira, toda momentânea tribulação vai produzir para nós, o apóstolo Paulo mesmo vai dizer, eterno peso de glória sem nenhuma comparação. Então, o nosso tema nesta noite é o Evangelho que sustenta. O Evangelho que sustenta. Quem está bem alicerçado passa pelas crises, pelas dificuldades, pelas provações e sai do outro lado vitorioso, porque sabe quem tem crido e sabe em quem está fundamentado a sua vida e a sua fé. E eu quero trazer aqui algumas aplicações. Elas são rápidas, mas são várias. A primeira aplicação é que nossas vontades devem estar sempre alinhadas ou debaixo da vontade de Deus. As nossas vontades, os nossos projetos, os nossos planos, os nossos desejos, os nossos sonhos devem estar debaixo da vontade de Deus. Precisamos entender a hierarquia do céu, de que nós devemos estar submissos a esta vontade de Deus. E o versículo 16 diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Eu quero dizer para você que Paulo e Silas estão em Filipos não pela vontade própria, muito menos neste lugar e muito menos andando e sendo seguido por essa jovem. Estão ali porque Deus foi lhes barrando o caminho e foi os conduzindo para aquele lugar. E entendendo a direção de Deus, a vontade de Deus, se você ouviu a mensagem da parte da manhã, eles estão ali em obediência a essa vontade, estão submissos a esta vontade de Deus. Então eles não estão ali somente alheios à sua vontade, mas a despeito delas, estão ali para obedecer à vontade soberana de Deus. Então as nossas vontades devem estar sempre nesse crivo, abaixo da vontade de Deus. Eu sei, meus irmãos, que muitas vezes nós fazemos planos, projetos, nós sonhamos, nós queremos estabelecer a nossa vontade, e há poucos dias eu disse aqui que você tem que escolher na sua vida se você vai ter razão ou se você vai ser feliz. Se você vai querer impor sua vontade sempre sobre a vontade das pessoas, ou até sobre a vontade de Deus. Ou se você vai ser submisso, você vai contornar os conflitos para buscar o melhor caminho de maneira sábia. Se você vai entender aquilo que Deus tem para a sua vida, porque às vezes aquilo que parece ser totalmente louco, diferente, estranho, confuso para você, é muito claro para Deus, é muito forte, é propósito. Quando você lê a história de Jó, parece que as coisas não estão batendo, o homem é temente a Deus, é reto, é íntegro, e Deus permite tudo aquilo. Mas quando você lê o capítulo 42, muda tudo. Muda tudo, a sua ótica muda, porque a vontade de Deus está estabelecida. Deus já tinha escrito os fins antes dos começos. Ele conhece cada letra que está no livro da vida. Nós estamos vivendo a nossa história, não sabemos em que parte dela estamos, mas o ponto final já está registrado. E ele é lindo. Eu não sei. Então, no meio do caminho, às vezes a gente fica confuso, porque Deus usa coisas loucas, estranhas. Aquilo que parecia ser confuso, Deus resolveu atravessar esses homens para a Europa porque Ele tinha um propósito. E agora eles não estão no lugar de refresco, estão diante de uma endemoniada, uma circunstância diversa. As nossas vontades devem estar sempre debaixo da vontade de Deus. Segundo, que até os demônios são capazes de testemunhar a salvação. Até os demônios. O verso 17 diz que esta é a pregação dos demônios.
Porque dizia o seguinte: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Diz que essa jovem clamava atrás de Paulo durante muitos dias, anunciando, testemunhando que aquilo que eles pregavam vinha de Deus. Vinha de Deus. E muitas vezes gente de Deus prega a vontade de Deus e o povo de Deus não testifica. Isso é lamentável. Quando a palavra é pregada, nós deveríamos ficar entusiasmados, porque a palavra de Deus, ela não é a palavra confusa dos homens. Se ela foi proferida de maneira reta, ela vai produzir os seus efeitos. E nós deveríamos ficar muito entusiasmados, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela transforma, ela corrige, ela educa, ela lança propósitos. Ela é uma palavra rema. Ela é a palavra da verdade, ela forma as coisas, ela constrói as coisas, e as coisas acontecem pela palavra. Muitas vezes nós desprezamos aquilo que Deus nos deu como riqueza, a palavra, a proclamação da palavra. Aquela jovem possessa estava testificando que Paulo e seus companheiros estavam anunciando um caminho de salvação. Isso era para servir de testemunho para todos. Mas tem algo interessante, que o testemunho dos demônios não é para salvar, é para confundir. É uma forma de resistência. Porque quando demônios testemunham, isso não gera crédito, gera descrédito, desconfiança. Quando alguém que não tem o caráter de Deus em sua vida, não tem os frutos do Espírito Santo, testifica uma verdade, ela vira mentira. E quando aquele que tem o Espírito de Deus testemunha a verdade, aí sim, o poder transformador acontece. O importante não é só a verdade, é quem testifica a verdade. É você sendo um instrumento de Deus para testemunhar da verdade. Agora eu vejo que a palavra de Deus em sua boca é verdade. Lembra dessa passagem das Escrituras? Mas tem a palavra de Deus na boca dos demônios. Ela não é verdade. Ou ela confunde. Paulo teve que rejeitar. Poxa vida, parecia que estava cooperando com o ministério, não é isso? Paulo teve que expulsar aquele demônio. Porque o que ele queria era confundir a pregação do Evangelho de Deus. Quando você mistura a verdade de Deus com a mentira do diabo, surge um evangelho da marcha ré. Um evangelho que não edifica, que não transforma, mas que confunde. Terceiro, que a obediência nos conduz a provas. Nem sempre obedecer nos leva para algo que é prazeroso. A obediência pode levar a momentos difíceis. Por isso muitos preferem andar no caminho da desobediência. Porque parece ser mais apetitoso, parece que ele está sendo mais fácil. Porque quando nós resolvemos andar no caminho da verdade, no caminho da obediência, oposição se levanta. E nós acostumamos a viver, e principalmente essa sociedade da nossa geração, na zona de conforto. Tudo é bullying. Nada pode, a pessoa não pode sofrer pressão. Porque se ela sofrer pressão, ela entra em depressão. Ela adoece. Um povo sem casco. De tartaruga, sabe? Que aguenta a pancada. É uma sociedade frágil. E o pior é quando os crentes estão assim também. O verso 18 e 19 diz assim, que o testemunho dessa jovem indo atrás de Paulo, diz que repetia por muitos dias. Então Paulo já indignado, Paulo se revolta com aquilo, assim, está atrapalhando o propósito. Diz que voltando para o Espírito, ele ordena em nome de Jesus para que aquele demônio saia da mulher. E a mulher fica liberta. E diz que vendo os donos dela, os senhores dela,
que eles desfizeram a esperança do lucro. Agarrando Paulo e Silas, os arrastam para a praça, a presença das autoridades. A oposição se torna maior, mesmo os apóstolos tendo feito bem àquela pessoa. Mesmo eles andando na vontade de Deus, por ter feito bem, uma oposição se levantou. Por ter restaurado a vida daquela jovem. Quando Paulo curou essa jovem dessa loucura, os homens não se alegraram pela cura de um ser humano. Pelo contrário, eles se enfureceram ao ver que a fonte dos seus lucros haviam se acabado. Porque amavam mais os seus lucros do que a preciosa vida daquela jovem. A obediência nos conduz às provas, meus irmãos. Se você quer andar numa vida de retidão, espere ser provado. Espere ser provado. Não caminha uma vida achando que você está de férias nesse mundo. Você está numa peleja, numa batalha. Você será provado se andar em obediência. O evangelho da cruz é um evangelho de sofrimento. O Senhor Jesus disse que nós passaríamos muitas dificuldades aqui. E Ele falou assim, olha, fique animado. Tenha bom ânimo. Não desanime, não desista, não retroaja, não volte atrás. Persevere. Nós não convidamos as pessoas para viver num evangelho light. Não. Para viver provações. Irmãos, vocês esperam que nos próximos anos nós vamos ter abundância, fartura e facilidade no nosso país, para nós cristãos? Não se enganem. Não se enganem. Eles estão esticando a corda e vai ficar mais difícil para nós. Porque se ficar fácil, não é de Deus. Se ficar fácil, alguma coisa está acontecendo. É porque os crentes estão no mundo. Porque se não tiver oposição, alguma coisa está acontecendo. John Wesley ficava assustado quando havia uma calmaria. Segundo ele, só posso estar em pecado. Eu devo estar andando no caminho torto, porque está muito tranquilo esses dias. Até que ele tomava as suas pedradas, novas provações, e você, graças a Deus, eu estou obedecendo ao Senhor. A obediência nos conduz às provas. Quarto, os valores do mundo são corrompidos. Os valores do mundo são adulterados. A libertação de uma jovem que vivia um inferno diário, vivia perturbada, recebe outro nome por esses homens. Observa comigo, verso 20 e 21. E levando-os aos pretores, os pretores eram governantes locais que tinham até certo poder de tribunal. E diz que esses homens disseram, quando os donos da mulher levaram aos pretores, disseram, esses homens sendo judeus perturbam nossa cidade. Qual era a perturbação que eles estavam criando? Propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Eles estavam libertando pessoas cativas do inferno. Libertando pessoas do lamaçal do pecado. Restituindo vidas, famílias, curando, salvando. Os valores do mundo, aquilo que você faz de bom no mundo é perturbação para o mundo. O mundo se incomoda com a luz incomoda as trevas. Quem está sujo no pecado, ele fica incomodado quando chega alguém limpo perto dele. Ele não aceita, ele resiste, porque os valores do mundo são outros. Amados, nós precisamos criar no mundo um desconforto infernal. Ou convertem-se a Cristo, ou desistem. Crente que não incomoda não é luz. Ele não tem que perturbar o ambiente, não por ele ser um perturbador em si,
mas porque o caráter dele incomoda, a santidade dele incomoda, a vida reta dele incomoda, a palavra doce dele incomoda. Um mundo azedo, um mundo pervertido, um mundo corrompido, ele se assusta com os valores do reino de Deus. Valores de justiça, de amor. Incomoda. Dentro do reino de Deus não há lugar para preconceito, para acepção, para desprestígio. É o lugar da graça. Isso incomoda. As pessoas que usam as milícias menores do mundo para julgar as suas causas, para criar as suas causas, dizendo que estão lutando por direitos de minorias, para justificar suas maldades, suas perversidades e sua forma de conduzir as coisas. Eles ficam incomodados com o que o Evangelho faz quando ele entra. Porque o Evangelho não trouxe para essa mulher uma esmola, trouxe para ela uma vida. Não deu para ela um remedinho só para tirar uma dor por algumas horas, mas trouxe uma graça eterna sobre ela. Ela foi liberta. Jesus não tratou com minoria, Jesus tratou por inteiro com esta mulher. Quinto, que multidões que vivem em trevas podem ser conduzidas em injustiças e em violência. No versículo 22 diz o seguinte: levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Aqui nós vemos uma massa de manobra, e sempre foi assim. O povo não sabe porque está na fila, mas alguém estava. Alguém entrou um segundo, daí a pouquinho tem 50 na fila. Olha, estão entregando alguma coisa. Eu não sei porque que eu joguei a pedra em fulano, mas todo mundo estava jogando. Onde você viu na Bíblia que a maioria tem razão? Que com a maioria tem a verdade? Deus não estabeleceu democracia. Deus estabeleceu a teocracia. Ele reina e o restante é súdito. É assim que funcionam as coisas. Os missionários estão sendo julgados. A casta de demônios. E agora as multidões sangue sedentas, como massas de manobras, cheio de ignorância, nas trevas, cegas, são conduzidas a praticar o mal com quem só lhes fez o bem. Pela manhã, hosana ao que vem em nome do Senhor. Na parte da tarde, crucifica-o, crucifica-o. Basta apenas um animador de torcida no meio dar o ritmo. Assim é a multidão. É a multidão. E nesse período das mídias sociais, nós vemos o nosso país sendo conduzido assim como marionetes. Não precisa ter caráter para conduzir multidões, precisa ter carisma. E conduz as pessoas a um matador, a uma ignorância. Julgam, crucificam, fazem de tudo em nome de uma ideologia. E quando você vai entrevistar o sujeito, ele nem sabe o que ele está fazendo ali. Totalmente ignorante. Luta por uma causa que ele não sabe qual é. Mas como todo mundo está com a mesma cor e jogando pedra, deve fazer algum sentido. Eles não apenas foram presos, mas eles foram encerrados na cela mais escondida, colocado em armadilhas ou na maneira mais bem presa que podia estar naquele contexto. Os troncos da última cela. O lugar sem claridade, sem ventilação, escuro. Cela interior. Várias portas estão antes dela.
Era um lugar que era quase impossível sair. E geralmente se colocava lá os sujeitos mais perigosos que já estavam condenados. E eles eram presos em troncos. Como eu falei pela manhã, a pessoa tinha que abrir as pernas mesmo assim. E havia 2 buracos, a madeira encaixava o pé, não tinha como sair, você tinha que arrancar o pé fora. E ficava assim. Você imagina você ficar 10 minutos assim. Mas você imagina você ficar uma noite assim. Aí você começa a sentir dores que você não imagina. Aquilo era uma maneira já de matar o sujeito na própria cela, na própria prisão. E foram assim presos por fazer o bem. Sempre que o cristianismo ataca interesses criados pelos homens, surgem problemas. Os homens são capazes de lançar mão de armas se os seus bolsos forem atingidos, se os seus lucros forem ameaçados. As multidões sangue sedentas são conduzidas. Você, cristão, precisa aprender a fazer 2 coisas. Primeiro, ler jornal. Mas desde que você primeiro leia as Escrituras. Essa deve ser a ótica, para que você não seja mais alguém no meio da multidão sendo conduzido. Para que você seja capaz em um momento de dizer assim, importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqui, olha o que a Bíblia diz. Para que você não seja mais um no meio, sendo conduzido. Sexto, homens vazios de Deus ordenam e cumprem ordens sem questionar. E ainda que a revelia da lei, ignorando a lei. Os que ordenam desprezaram a lei, e o que cumpriu a sentença também. Esse é o perigo de fazer as coisas à pressa. Versículo 23 e 24 diz o seguinte: e depois de lhe darem muitos açoites, primeiro que eles não mereciam apanhar. Era uma grande vergonha apanhar em praça pública. Eram amarrados pelas mãos, eram rasgadas as vestes. Então vinha os seus ictores com varas, mas não era a varinha que você apanhava da sua mãe. Enquanto a multidão estava lá, aos arrepios, a pessoa apanhava covardemente, até desfalecer. E depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés nos troncos. Mesmo sendo cidadãos romanos, ou seja, não checaram a identidade, não teve processo legal, sem nenhum direito de defesa, são levados ao cárcere. O pior, ao cárcere dos presos perigosos, assassinos, sentenciados. Os pretores condenaram cidadãos romanos sem processo legal, e o carcereiro simplesmente não olhou a ordem judicial, não leu qual era o processo, cumpre as ordens sem levar em consideração nada disso, aos direitos deles. Para você ter uma ideia, um cidadão romano jamais, por mais criminoso que fosse, jamais poderia ser açoitado em praça pública. Ainda mais que eles estavam dentro de uma colônia romana, isso era um crime. E quem fizesse isso era pena de morte. Mas fizeram isso. Não avaliaram. Sabe o que é problemático hoje? É lamentável quando a mesma pessoa ocupa o lugar de vítima, de acusador, de investigador, de legislador e de julgador. E está sentado na mesma cadeira. Você está entendendo?
É quando o processo não se desenrola para que haja ampla defesa. É quando os processos não são bem examinados. É quando a mesma pessoa que é ofendida, ela pode julgar, condenar, investigar. Ele, no mínimo, se tornou Deus. Isso é um estado de exceção. E essa é a pior das ditaduras que existe. Já existiu naquela época. Olha que você vê que não é coisa de Brasil. Já havia gente que fazia essas coisas. E nós vivemos hoje no nosso país isso. Irmãos, essa coisa só vai piorar se não houver uma reação na nossa nação. Primeira reação, nós precisamos colocar o joelho no chão e orar pelas nossas autoridades. Precisamos orar, porque infelizmente não temos um judiciário no nosso país. A justiça aqui, ela não existe nesse contexto que nós estamos. Triste coisa é se você tiver um processo para chegar lá em cima. Primeiro que esses processos são mais julgados do contexto que nós vivemos. Então nós vivemos assim, homens vazios de Deus, ordenam, cumprem ordens, sem questionar a revelia da lei. A nossa Constituição tem anos que estão sendo rasgada. E todo mundo se justifica de que está seguindo ela. Como tem um tanto de gente que diz que está obedecendo a Deus, que está obedecendo as Escrituras, irmão. Você acha que é diferente? Tem um tanto de crente vivendo a revelia da palavra de Deus, dizendo que está obedecendo. E fazendo em nome da palavra o que Deus não permitiu, o que Ele não autorizou, o que não deveriam fazer em desobediência. Quando nós fazemos uma crítica às nossas forças da nossa nação, nós também fazemos uma crítica a nós como cristãos, que negamos o conteúdo da palavra de Deus, que não examinamos esta que pode dar vida eterna para nós, e julgamos as pessoas, e fazemos isso e aquilo, a revelia da palavra de Deus, a lei das leis, a carta magna do crente, que está acima da constituição da nossa nação, ou da constituição da própria igreja, é a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e de prática. Quando nós fazemos as coisas sem examinar o livro dos livros, mandaram fazer, eu vou fazer. Olha, o que a Bíblia diz a respeito? O que a Bíblia ensina a respeito? Porque em primeiro importa obedecer a Deus, depois aos homens. Então nós vemos hoje na nossa nação isso. Uma corte totalmente parcialista, reduzindo o Estado em si mesmo. O perigo do Estado é quando ele é pequeno demais também. É quando ele se resume a uma ou duas pessoas. Também isso é perigoso quando na igreja tudo se resume a uma ou outra pessoa. Quando você, que é o intérprete das Escrituras, você tem a palavra de Deus na sua mão, você se nega a conhecê-la, a se aprofundar na palavra. E foi assim que Deus incendiou um grande avivamento com Martinho Lutero. Porque alguém ousou ler a palavra de Deus, entendeu que o justo viverá pela sua fé. E ele se levantou contra a corte da igreja da sua época, dizendo, está errado. Olha o que diz a palavra de Deus. É por isso que nós cantamos hoje a suficiência das Escrituras, que a glória só deve ser dada a Deus, só a salvação só em Jesus Cristo, o solas, porque alguém resolveu olhar a palavra de Deus e obedecê-la. O texto, versículo 24, diz que Paulo e Silas tiveram seus pés então presos no tronco, sofreram, passaram a noite naquele aprisionamento, naquelas circunstâncias mais adversas. Cidadãos romanos. Sétimo, que quem tem o coração no céu, os sofrimentos da terra não interrompem a sua adoração. Quem é cidadão do céu? Os sofrimentos da terra não impedem a sua adoração, a sua devoção e a sua vida com Deus. Verso 25, vamos ler juntos? Vamos lá? Por volta. Estão conectados aí? Vamos lá? Por volta. Meia-noite, Paulo e Silas.
cantavam louvores a Deus. Paulo e Silas oravam. Simplesmente, Paulo e Silas ignoraram o sofrimento, ignoraram as costas todas machucadas, as chagas, os vergões dos açoites, as dores nos pés, aos troncos. Nada disso impediram os nossos missionários de viver o que pregam, de orar, cantar e louvar a Deus. Não há murmuração, não há lamentos ou qualquer outra coisa. Paulo e Silas estão presos, mas a palavra de Deus não. Os prisioneiros daquela cadeia estão livres, porque a palavra está fluindo. E o carcereiro e aqueles presos tiveram que ouvir atentamente um testemunho impactante. Afinal de contas, não podiam fugir de lá. O carcereiro não podia abandonar o posto, vai ter que ouvir. E os demais prisioneiros dizem que eles escutavam. Escutavam. O sujeito fugiu do evangelho a vida inteira, foi parar dentro da cadeia. Aí Deus manda os seus melhores missionários lá para dentro. Fala assim, estamos aqui também. Onde você quer fugir de Deus? Já leu o Salmo 139? Não tem lugar para fugir, não, eu estou aqui para mostrar a minha graça. O que nunca pode se tirar de um cristão é a presença de Deus em sua vida. Podem machucar seu corpo, podem te aprisionar, mas não pode roubar sua alma. Se a sua alma é de Jesus Cristo, porque até meia-noite, até na escuridão, há liberdade, a paz para quem está em Cristo Jesus. Quem tem um coração no céu, o sofrimento da terra não interrompe a sua adoração. Versículo 26 diz o seguinte: de repente sobreveio tamanho terremoto, sacudiu os alicerces da prisão e abriram todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. 8º, que não há barreiras que Deus não possa transpor. Não há prisões tão fechadas que Ele não possa abrir, não há corações tão duros que Ele não possa quebrantar. Não há uma nação tão atolada que Deus não pode colocar sobre a rocha e transformar. Quando parece que não tem mais jeito, alguém clama ao Senhor. Lá das profundezas. E Deus ouve o seu clamor. Deus ouve o seu clamor. Deus provocou um terremoto, abriu toda a prisão, portas, celas, algemas, troncos. Agora todos que estavam presos estão soltos. Agora é só sair. Nada os impedia de fugir. Nada. Mas o testemunho moral de Paulo e Silas os impedia de fugir. Por que que o povo não fugiu? Tudo que um prisioneiro quer é um buraquinho na cela para sair. Ainda mais que, consequentemente, tinha gente sentenciada ali. É a chance. Paulo e Silas falam para o carcereiro, não se mate, porque ninguém fugiu. Paulo colocou espada em alguém? A autoridade que Deus lhe deu. Autoridade por causa do seu testemunho. Aquela prisão estava agora debaixo das ordens do céu. E agindo Deus, ninguém pode impedir. Não há barreiras que Deus não possa transpor. Ele não apenas rompeu as barreiras da prisão, mas rompeu as barreiras morais daqueles homens que não se sentiram direito de fugir, a despeito daquilo tudo. A gente precisa ler o texto e ver os detalhes, meus irmãos. 9, que homens sem Deus tomam decisões precipitadas. Mais uma lição. O verso 27 diz que o carcereiro tinha dado uma cochilada, né? Assusta com aquilo tudo. Vendo as portas do cárcere abertas, puxou da espada e ia se matar, suicidar. Por quê? Os presos fugiram.
E um carcereiro, ele tinha o dever de guardar atentamente. E os prisioneiros que estavam debaixo da sua guarda, se fugissem, a sentença que eles recebessem, o carcereiro recebia. Era a lei romana. Então, consequentemente, ele estava frito, ele estava morto. Ele chegou a essa conclusão e diz o texto que ele precipitadamente toma uma decisão. Ele covardemente resolve tirar a sua vida. Diz que quem suicida não está querendo a morte. Ele não está conseguindo conviver com o seu fracasso. Ele não consegue ter coragem para enfrentar o problema. Então, ele acha mais fácil tirar a própria vida, porque ele quer tirar a dor, aquilo que... Essa é a decisão deste homem. Homens sem Deus são assim, meus irmãos, tomam decisões malucas. Você não pode ser assim, porque você tem o Espírito de Deus, você tem o conselheiro. Você tem o manual das decisões, a palavra de Deus. A decisão que tem que ser imediata, que tem que ser urgente, é a decisão de entregar a sua vida a Cristo. O restante podem esperar. Não são urgentes. Não são emergentes. A decisão importante é a sua vida eterna. O restante, meu irmão, deixa os mortos enterrar os próprios mortos. O próprio Senhor Jesus não se adiantou nisso. E Ele é o nosso padrão. 10ª lição, verso 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. 10ª lição, que para os servos de Deus a vida de um homem tem valor, até mesmo que lhes fez tanto mal. Paulo não quer o carcereiro morto, aquele que o machucou, aquele que o trancou. Ele, pelo contrário, quer ver aquele homem salvo, e não somente ele salvo, mas salvo também sua família. Ele está disposto a abrir a porta da salvação ao carcereiro que lhe havia fechado a porta da prisão. Mudou tudo. Não é olho por olho, dente por dente, que você não está num tribunal para julgar. É juiz que faz assim. Juiz julga não com misericórdia, com lei. Mas você que teme a Deus, você não julga assim. Na verdade, você não julga, você julga a si mesmo e expressa a misericórdia no outro. É assim que nós aprendemos com o Senhor Jesus. Por isso a gente precisa ler sempre as bem-aventuranças, porque é o padrão para nós. Então Paulo nunca lamentou, pregou ao próprio homem que lhe tinha pregado lá no tronco. 11º aí, 11. Que quem não conhecia a Cristo, ou quem não conhece a Cristo, está em trevas e precisa ser salvo. Essa é a situação. Verso 29 e 30 diz que o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente. Eu imagino esse homem agitado. Até porque, para você se acostumar com um lugar escuro, quem está na claridade, para discernir as coisas demora. Reação da própria retina. Diz que ele entrou tremendo. E a primeira coisa que ele faz é o que ele sabia fazer. Diante de autoridades, todo soldado romano se ajoelhava. Isso não era apenas a questão de adoração, não. Entender quem está acima. Então, se vinha, por exemplo, um mensageiro de Roma para a cidade, e ele era mais importante do que alguém que estava ali, o sujeito se ajoelhava. Só quando o outro mandava levantar, que se levantava. Então, ele faz algo que é próprio, que ele aprendeu a obedecer ordens. Ele se ajoelha. E diz que depois, trazendo-os para fora, disse: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? O carcereiro está fora, onde tem luz, ou onde tinha luz, mas a sua vida estava em trevas. Paulo e Silas estavam na escuridão da prisão interior, lugar de trevas, mas eles estavam na luz. Coisas loucas que Deus faz, né? Esse encontro gerou no carcereiro o sentido de estar perdido, precisando do Salvador. Como que aqueles que estão em trevas estão em luz e eu que estava na luz estou nas trevas? Eu preciso ser salvo. O desejo de se salvar é
a consciência do risco, do perigo que se vive. Você se protege do risco. Quando você se vê perdido, você quer ser resgatado. Esse é o primeiro sentido que o Evangelho faz. Porque a primeira coisa que o Evangelho faz, ele massacra o pecador. Ele chama ele de imundo, de pecador, de necessitado, de carente. Até o pecador dizer assim, eu preciso da graça de Deus. Por isso nós não podemos ficar pregando o evangelho de mel aí, a gente tem que pregar o evangelho da cruz. Quem não negasse a si mesmo não é digno. O carcereiro estava livre, mas se sentia prisioneiro nos seus pecados. Os missionários estavam presos, mas tinham seus corações livres em Cristo Jesus. Quem não conhece a Jesus está em trevas. Precisa ser salvo. Então, se você tem parentes assim, conhece gente assim, eles estão em trevas. Precisam ser resgatados. É por isso que você precisa anunciar o evangelho a fim de resgatá-los. 12, a fé vem pela pregação da palavra de Deus. Precisa ouvir a palavra. Apesar de saber que precisa ser salvo, ele era ignorante contra o reino de Deus. E o versículo 32, e diz assim, e lhe pregaram a palavra de Deus. Primeiro Paulo disse assim, olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E então, lhe pregaram a palavra de Deus. Toda a família do carcereiro teve o privilégio de ouvir a mensagem da salvação, a mensagem capaz de trazer a fé salvadora. Romanos 10, 17, assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amado, você precisa ser versado na sua Bíblia para você pregar a palavra de Cristo. É ela que vai gerar fé nos corações. É o que diz a palavra de Deus. Não são seus argumentos, é a palavra de Deus. Paulo está consciente disso, por isso diz que pregou a palavra. O cara está querendo ser salvo. Eu disse que se ele crê em Jesus, ele vai ser salvo, ele e a família dele. Então Paulo expõe a Bíblia para ele. Paulo e Silas pregam o evangelho. 13. O evangelho é capaz de transformar torturadores em servos bondosos, gentis. Do verso 33 ao 34, diz que ele levou Paulo para dentro da sua casa, ele cuidou dos vergões, ele serviu à mesa. Interessante que esse homem confirmou sua conversão imediatamente. Porque ele provou a conversão através de atos de bondade. Nem bem se converteu a Cristo, diz que ele já cuidou dos prisioneiros, serviu a comida na sua casa. No mesmo momento, seu cristianismo expressou na prática. Não adianta dizer que você é crente, você precisa praticar a fé que você prega. Esse homem não precisou para a escola dominical para aprender a fazer atos de bondade. O cruel fazendo algo bom. Gente, os carcereiros geralmente eram homens sisudos, difíceis. Porque eles precisavam lidar com gente difícil. Então eles eram truculentos, violentos, cruéis. Esse era o contexto romano. E agora esse homem está sendo gentil. Ele quer a comunhão da mesa. Diz que ele celebra a salvação da sua família. Versículo 34. Se o nosso cristianismo não nos tornar bondosos, então não é cristianismo. Se a mudança do coração não for seguida por uma mudança de obras, então o nosso cristianismo é ignorante, é ilegítimo, é espúrio. Tem que mudar a nossa vida. Se você é julgado pelas pessoas porque você não vive o que você está pregando, não são as pessoas que estão erradas. É melhor você se avaliar se o seu cristianismo é verdadeiro. 14, verso 33, a parte B, diz que todas as pessoas da família, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Lição, que todos os que recebem o evangelho de Jesus devem ser batizados. É uma realidade muito simples para nós.
O carcereiro não foi exceção, nem a sua família. Após receber o evangelho da salvação, tendo manifesto fé em Jesus Cristo, tendo arrependido dos seus pecados, foram recebidos na família da fé pelo batismo. O batismo não salvou aquela família, Jesus salvou aquela família. Mas o sinal da salvação eles receberam. O batismo, de que agora fazem parte de uma família. E por último, 15. Ser cristão não significa abrir mãos de seus direitos civis. Ser crente em Jesus não te faz viver uma vida alienada, achando que não tem mais nada nesse mundo aqui. Não, você tem uma missão aqui. Você é um cidadão com direito como todos os demais. E com deveres como todos os demais. Você não está lá na glória ainda. Você está vivendo aqui. Quem governa a sua vida são os princípios do reino de Deus. Mas os direitos cidadão aqui você continua tendo, inclusive os deveres. Você paga imposto, Jesus pagou imposto. Ele obedeceu às leis da época. Ele cumpriu. Ele exigiu seus direitos. Por quê? Porque isso lhe era próprio, natural. Versículo 35 ao versículo 39, diz que quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça, ficaram com vergonha, fizeram injustiça a Paulo e Silas, a notícia espalhou. Gente, vamos fazer o seguinte, na surdina, agora, para ninguém ficar sabendo, arruma uma portinha pequena, tira os caras daí, não deixa a imprensa noticiar. O problema é que a imprensa estava lá, Lucas estava lá registrando tudo, né? Eu quero, seu carcereiro, tira uma foto junto com o pretor, saindo aqui o Paulo e Silas, não esqueçam disso. Fez os registros, estava lá. As injustiças podem ser praticadas à luz do dia, mas a justiça tem que ser feita debaixo das trevas. Diz que Paulo e Silas não aceitaram, não. Primeiro colocou assim, põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro foi obedecer. Os pretores ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Agora vocês podem sair, podem ir em paz. Paulo, porém, lhes replicou, verso 37. Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram no cárcere, sendo nós cidadãos romanos, dentro de uma colônia romana. Cometeram um crime. Se Roma ficar sabendo, os pretores vão sofrer sobre esse crime. Quer dizer então que quem tem autoridade não pode ser julgado. Olha só. Agora querem as ocultas lançar-nos fora. Não vai ser assim, ao contrário. Nós não vamos levar lá para Roma, mas eles vão ter que vir cá pessoalmente. Queremos ver os olhos deles. Paulo se vingou desses homens, gente? Não. Sabe por quê? Nós não estamos abaixo das leis e nem acima delas. Nós temos direitos civis e temos deveres civis. A Igreja Presbiteriana do Brasil obedeceu às determinações civis, por isso fez isolamento, tem seguido as regras para cultuar a Deus agora nesse retorno. Porque ela entende que ela não está acima, mas também não está aquém. Paulo não se vingou da injustiça, mas exigiu legalmente retratação, afinal de contas não podiam sair da prisão como criminosos, e sim como injustiçados. Isso era muito importante. Por quê? Porque seria muito fácil lançar o próximo na prisão agora. Havia uma igreja nascendo ali, e aquilo ali ia virar moda. Açoitar crente na praça e lançar no cárcere. Ao invés de calar o evangelho, Paulo estava dizendo assim, Deus não apenas abriu o coração desse povo da cidade para o evangelho. Deus abriu as portas da prisão. E agora, o cristão em
Filipos tem que ser bem tratado como todo cidadão daqui da cidade. Então, os homens tiveram que ir lá na porta dizer, gente, nós cometemos uma grande injustiça contra eles. Eles poderiam nos representar em Roma e nós sermos condenados. Nós pedimos perdão para eles, desculpas. Eles são homens honrados. E agora, em todos os canais da cidade, em todas as mídias da cidade, sabe que na casa de Lídia tem uma igreja reunida. E as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Agora, Paulo protegeu com essa decisão o testemunho do Evangelho, da dignidade do Evangelho naquela cidade. Paulo não estava preocupado com a sua dignidade, mas com a segurança e a dignidade da igreja que estava nascendo em Filipos. Verso 40, uma vez soltos, estiveram com Lídia na sua casa, onde a igreja se hospedava. A igreja sendo fortalecida. Valeu a pena passar por aquilo tudo, porque Deus o sustentou. Eu quero concluir, meus irmãos. O Evangelho é poderoso para nos sustentar nas maiores provas da nossa vida. Paulo e Silas são presos, açoitados, trancados no cárcere interior. Eles não praguejam, não se desesperam e nem se revoltam contra Deus. Eles têm a famosa paz no vale, segurança no deserto. Em vez de chamar e clamar vingança contra seus inimigos, eles clamam pelo nome do Deus vivo e verdadeiro para adorá-lo. Eles fazem um culto na cadeia, cantam e oram a despeito do que estão vivendo. Uma circunstância muito adversa. Isso significa que o evangelho que Paulo e Silas pregavam para os outros, funcionavam para eles também. Preste atenção nisso, meu irmão. O evangelho que eu prego para os outros, serve para mim. Eu digo para os outros, busca Deus, leia a palavra, cante louvores. Busca Deus no meio das angústias. Mas aquilo não era da boca para fora. Aquilo era a vida de Paulo, era a vida de Silas. Isto sim é autoridade, isso é integridade, isso é vida verdadeira. Eles sabem que Deus está na situação em todo o tempo, e eles experimentam um poderoso livramento. Deus não apenas liberta os cativos das mãos do diabo, mas também os seus filhos das prisões. Foi Deus que tirou José da cadeia e o colocou no trono do Egito, para governar e para salvar o mundo em sua época. Foi Deus que protegeu 3 jovens numa fornalha de fogo ardente, os livrou dela. Foi Deus que livrou Daniel numa cova de leões, injustiçado. Foi Deus que tirou os apóstolos das grades, deixando as portas fechadas, lá no início do livro de Atos. Foi o mesmo Deus que de maneira automática abriu os portões para Pedro sair. É o mesmo Deus que tirou Paulo e Silas do cárcere interior, da prisão de Filipos. Derrubou a prisão, mas foi o carcereiro que teve que ir lá. Os pretores que tiveram que ir lá para liberá-los. Mesmo com tudo aberto. O contexto era, as leis romanas têm que ser cumpridas aqui. Assim, Deus pode dar livramento a você também nesta noite. Pode te sustentar no meio das maiores dificuldades. O Deus de Paulo e Silas está vivo e intervém. É o Deus que nos sustenta. Vamos orar enquanto os irmãos louvores vêm nos conduzir numa canção, nos preparando para a ceia do Senhor. Também vou pedir que os irmãos que vão nos auxiliar na mesa hoje também possam estar conosco. Você podia abaixar sua fronte e orar ao Senhor em nome de Jesus.